Olá, meu querido povo, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a vocês à nossa aula de número 69 de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar sobre o discurso direto. E os objetivos para a nossa aula são compreender, então, o que é o discurso direto nos textos, reconhecer esse tipo de discurso dentro de um texto e pontuar corretamente o discurso direto. Eu peço que vocês separem o material para a nossa aula, Pegue o caderno de vocês de português, lápis, caneta, borracha e fiquem com esse material na mão para que a gente possa ir anotando durante a nossa aula. É sempre importante para vocês terem essas anotações para fazer a atividade lá no final da aula. Combinado? Então, separe o material lá, pessoal, e vamos lá. Primeiramente, nós precisamos compreender o que é discurso direto, para nós sabermos quais as características ele possui, a fim de encontrar esse tipo de discurso e também pontuar corretamente. E para que nós compreendamos o que é o discurso direto, eu trouxe para vocês uma leitura de um texto desse autor aqui, Carlos Drummond de Andrade. Para quem não conhece, a prof deixou a foto dele aqui, esse senhor aqui. E o texto se chama A Incapacidade de Ser Verdadeiro. E aí, qual será o assunto do texto então? Dá para ter uma ideia? A incapacidade de ser verdadeiro? Pensem lá e vamos ver se vocês chegam perto do assunto do texto. Combinado? Então a história nos diz assim. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. Imaginaram a cena, pessoal? 2 dragões da independência. Ele disse que viu lá no campo, cuspindo fogo e ainda lendo fotonovelas. O que é fotonovelas, pessoal? Antigamente, quando não existia televisão, a novela era como se fosse uma revista em quadrinhos. As pessoas compravam os capítulos e liam, não assistiam na TV como hoje. Então, esses 2 dragões, eles cuspiam fogo e liam as fotonovelas. Imaginaram a cena? Foi isso que Paulo disse. Mas como a primeira frase já diz, ele tinha a fama de mentiroso. Vamos ver o que mais ele disse. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço da lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Dessa vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Imaginaram Paulo chegando em casa, Provavelmente a mãe perguntou para ele o que aconteceu na escola e ele começou, hoje caiu na escola um pedaço da lua lá no pátio. Era todo amarelinho, cheio de furinho, parecia queijo e eu provei e tinha gosto de queijo. Aí a mãe ficou irritadíssima, Não teve jeito. Tirou até o futebol dele para ver se ele aprende, parar com as mentiras. Mas olhem só, será que ele parou? Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara da Ciaipídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada o que fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. E aí, o que será que é ser um caso de poesia? O médico, que a dona Coló, a mãe do Paulo, consultou, disse para ela, e para o Paulo junto, que o menino não tinha problema nenhum, que ele era apenas um caso de poesia. O que será que é ser um caso de poesia? Existem várias formas de interpretar.
Uma delas é enxergar as coisas de um modo poético, de um modo diferente, né? Ele enxergava tudo de um modo diferente, o Paulo. Por isso ele inventava essas coisas baseadas no cotidiano, né? E não tinha problema nenhum com ele. Ele era apenas um caso de poesia. Muito bem. Agora nós vamos compreender um pouquinho o texto, a fim depois de buscar o discurso direto e as características desse tipo de texto, né? Então, primeiramente, nós precisamos compreender o assunto desse texto, do que é que fala esse texto, né? Esse texto fala sobre um menino, o Paulo, né? Se a gente for identificar o assunto, que ele tinha fama de ser mentiroso, fama, né? E nessa história ele contou algumas mentiras. Quais mentiras que ele contou? Primeiro, né, que ele viu os dragões lá no campo, cuspindo fogo, lendo fotonovelas. Depois, que lá na escola, no pátio, caiu um pedaço da lua, todo amarelinho, com furinhos igual queijo. E ele provou ainda e tinha gosto de queijo, né? E depois que todas as borboletas da terra tinham vindo, né, tentado formar um tapete voador para levá-lo para o sétimo céu. As mentiras que ele contou. Então, o assunto da nossa história são as mentiras que o Paulo conta. Lembra do título? A incapacidade de ser verdadeiro? Qual é o assunto? Né? As mentiras que o Paulo contou. Se ele é incapaz de ser verdadeiro, ele inventa coisas, certo? E essa ilustração aqui lembra algum personagem que vocês conhecem da literatura? Lembra, né? Lembra quem? Pinóquio. Pinóquio, né? Das nossas histórias infantis, era um personagem que tinha fama de mentir. E cada vez que ele contava uma mentira, o que que acontecia? O nariz crescia, né? Ele era de madeira, um menininho de madeira. E quando ele ganhou vida, né, das fadas, elas deram uma condição para ele, que ele não podia mentir. Se ele mentisse, o narizinho crescia. Então a prof colocou aqui uma ilustração, uma referência a um outro personagem que acredito que povoou as histórias de criança de vocês, que também tinha fama de ficar mentindo, né? Adiante então. Então o que é o discurso direto? Para isso nós vamos voltar lá no nosso texto que a prof trouxe. E aqui eu peço que vocês peguem lá o lápis de vocês, caneta, tanto faz, e anotem no caderno de vocês o seguinte, que vocês voltem lá na história, a incapacidade de ser verdadeiro, e procurem na história um trecho no qual a gente tem a reprodução exata da fala de um personagem. O prof deixou em negrito aqui, ó. Então, vou lá na história e vou buscar um pedaço do texto, um trecho do texto, no qual eu tenho reprodução exata. O que é reprodução exata? O autor, o Carlos Drummond de Andrade, ele escreveu na história a fala, assim como ele imaginou que o personagem disse. Copiou esse trechinho, o que é que você vai dizer para mim? Quem é que falou esse trecho? Foi a Dona Coló? Foi o Paulo? Foi o doutor Epaminondas? Quem foi, né, dos personagens da história? Tá bom? Então, vocês vão voltar lá no texto, né? Vocês podem até abrir o PDF, né, que tem lá disponível no site para vocês, e vão observar. Nessa primeira parte, se tiver uma fala de personagem, uma reprodução exata de fala de personagem, vocês copiam lá no caderninho de vocês e marcam quem falou. Podem observar a segunda parte também da história e a terceira, só a segunda parte, não tem terceira parte, dividir em duas só, né? Então, a primeira parte e a segunda parte para vocês acharem um trecho no qual eu tenho reprodução exata de fala de personagens, tá bom? Então, façam lá, daqui a pouquinho nós conferimos. Vocês pausam um pouquinho, fazem a atividade e nós conferimos, beleza? Vamos conferir então para ver se vocês acertaram? Então, lá no finalzinho da história, nós temos um trecho no qual nós podemos observar reprodução exata de fala de personagem, que é esse trechinho aqui que a prof deixou em vermelho. Não há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia.
Quem é que falou esta frase? O médico, né? O doutor Epaminondas. Esse trecho contém discurso direto, porque é a reprodução exata de fala de personagem. Então, o que é o discurso direto? Cada vez que o texto apresenta uma fala exata, né, uma reprodução exata de fala de personagem, nós temos o uso de discurso direto, tá certo? Então, anotem lá no caderninho para vocês terem, né, o que é o discurso direto. É a fala das personagens. Como é que eu pontuo esse discurso direto, né? Primeiramente, nós vamos observar que o discurso direto, ele é introduzido, ele é apresentado no texto através dos verbos de dizer. O que são os verbos de dizer? Que também são chamados de verbos de elocução. Por exemplo, disse, falou, respondeu, resmungou, sussurrou, né? Por quê? Porque quando eu coloco estas palavrinhas, o leitor vai ter a indicação que após, né, esses verbos, alguém vai dizer alguma coisa, né? Vamos ver alguns exemplos? Olhem só. Durante o julgamento, o acusado afirmou. Olhem o verbo de elocução aqui, ó, o verbo de dizer. Então, esse verbo está sinalizando que depois dele, alguém vai falar. Quem é que vai falar? O acusado. E o que ele disse? Sou inocente. Então, aqui a prof dividiu essas duas frases em discurso direto, que é aqui a fala do personagem, e aqui em cima é discurso indireto, porque é o narrador que está contando para nós. O narrador diz para nós o seguinte, que durante o julgamento o acusado afirmou. Aqui não é o acusado falando, não é personagem. Perceberam a diferença? Aqui é narrador, aqui é personagem. Então, o discurso direto é a fala dos personagens, ok? Mais um exemplo. A mãe, querendo ouvir a voz do filho, resolveu telefonar. Olha o verbo de dizer, o verbo de elocução. Resolveu telefonar. Isso sinaliza que após esse verbo, eu tenho fala de personagem. De quem? Quem é esse personagem? A mãe. Né? E olha só o que a mãe disse. Alô, filho, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Respondeu o filho em tom de simpatia, com um tom de simpatia. Aqui eu tenho duas falas de personagens diferentes. Uma da mãe, né? Aqui, ó, alô, filho, tudo bem? É a mãe. O filho responde, bom dia, tudo bem. Perceberam que foi em linha diferente? Outra característica do discurso direto. Nós já sabemos que ele tem que vir separado da fala do trecho do narrador, né? Em uma linha narrador, na outra linha personagem. Já sabemos que precisa ter os verbos de dizer, telefonar, por exemplo, aqui, afirmou, ou podia ser disse, né? Respondeu, argumentou, esse é o verbo de dizer. E outra característica que eu não posso misturar fala de personagem na mesma linha. Por exemplo, eu não posso pegar esse trecho aqui, bom dia, tudo bem, e continuar aqui, ó, do lado da fala da mãe, por mais que caiba na linha lá no meu caderno. Eu preciso pôr em linha diferente, porque é personagem diferente. E outra coisa, como se chama esse sinal de pontuação aqui, vocês sabem? Ah, o travessão, né? Aqui na parte do narrador tem travessão? Não, não tem. Então, o que eu preciso fazer no discurso direto? Colocar o travessão, né, para sinalizar que é fala de personagem. Perceberam mais um travessão aqui, ó, no final, depois do tudo bem, do filho? Por quê? O que aconteceu aqui, ó? Respondeu o filho em tom de simpatia, com um tom de simpatia? É o filho falando? Não, é o narrador contando o modo, né, com que o filho respondeu à mãe. Então, quando vocês querem colocar, né, esse tipo de situação, respondeu lá depois da fala do personagem, põe o travessão
e continua com o trecho do narrador. Ok, pessoal? Então, é importante nós anotarmos que, né, o discurso direto, ele é introduzido pelos verbos de dizer. Depois dos verbos de dizer, vem sempre o 2 pontos. Olhem só. Afirmou, 2 pontos. Resolveu telefonar, 2 pontos, né? Que mais? São separados em parágrafos diferentes dos trechos narrativos, como a gente observou aqui, ó. Trecho narrativo é um parágrafo. Fala de narrador, de personagem, outro parágrafo. Mesma coisa aqui, ó, no segundo exemplo. Quantos parágrafos temos? 1, 2, 3. O primeiro parágrafo é trecho do narrador. O segundo e o terceiro é trecho de fala de personagem. Então, cada vez que eu vou separar, né, trecho narrativo de trecho de fala de personagem, eu preciso colocar em parágrafos separados do texto. E sempre nós precisamos usar o travessão na frente da fala do personagem. E um detalhe, pessoal, que muitos às vezes esquecem. O travessão, ele segue o parágrafo. Olhem só que a prof fez, ó. Ele segue o parágrafo, na mesma linha do parágrafo lá, certo? Muito bem. Vamos reforçar, então, o que é que são os verbos de dizer, né? Para vocês não terem dúvidas. O verbo de dizer é aquele que introduz o discurso direto, a fala do personagem. Por exemplo, aqui prof trouxe uma lista, mas ela não é completa, porque existem infinitos verbos de dizer, né? Não tem como a gente listar todos. Dizer, perguntar, responder, comentar, falar, observar, retrucar, replicar, exclamar, né? Aconselhar, gritar, murmurar e assim vai. Claro, né? Esses verbos, eles estão sempre conjugados. O que quer dizer conjugados? Eles vão estar combinando com o sujeito que vai falar, né? Com a pessoa que vai falar, ou o animal, se for um texto que é uma fábula, por exemplo, né? Então, em vez de colocar dizer, vai ser disse, vai ser falou, né? Por exemplo, em vez de ser perguntar, vai ser perguntou ou perguntei e assim por diante. Eles virão sempre conjugados, esses verbos. Aqui a prof conjugou eles para vocês observarem, mas são exemplos, né? Sempre lembrando, eles vão combinar com o sujeito que está falando. Por exemplo, olhem aqui, ó. O acusado afirmou, é do verbo afirmar. Mas por que ficou afirmou? Porque é o acusado, né? É ele afirmou, né? Se fosse um outro sujeito que não fosse ele, seria diferente a conjugação desses verbos. Beleza, pessoal? Vejam mais alguns exemplos, né? A desconhecida perguntou, é do verbo perguntar. Aqui a prof deixou em azulzinho o discurso direto. Então, vendo o travessão, né? O 2 pontos depois do verbo de dizer, as linhas distintas, a prof não misturou, né? Por mais que coubesse, eu podia ter digitado aqui. Quem, quando ele saiu, mas estaria certo? Não, né? Então, eu não posso misturar fala de narrador com fala de personagem. Foi então que Antônio respondeu. Ó, respondeu é do verbo responder. Por que respondeu? Porque é Antônio, é ele, né? Então, 2 pontos, depois do verbo de dizer, vai para outra linha, travessão e a fala do Antônio. Não vi exatamente o horário que ele foi embora. Tá? Então, aqui a prof deixou a legenda, caso vocês queiram rever, né? Em vermelho estão os verbos de dizer, com os 2 pontos após, né? Que é a regrinha do discurso direto. E em azul, o discurso direto, tá bom? Resumindo, então, o que é que nós estudamos na aula de hoje, tá? Aqui vocês podem também anotar no caderno, caso vocês queiram, né? É importante. O discurso direto é o quê? Então, se eu vou num texto e vou procurar discurso direto, o que eu vou ter que procurar? Os trechos que representam reprodução exata da fala dos personagens. Esse é o discurso direto, tá?
Ele é introduzido pelos verbos de elocução, que são também chamados verbos de dizer, perguntar, dizer, responder, murmurar, gritar, né, aconselhar e assim por diante. São sinalizados com o travessão, que vai indicar, né, que a partir daquele trecho começa a fala do personagem e não é mais fala do narrador. E eu não posso esquecer que sempre eu vou colocar os 2 pontos depois dos verbos de dizer. Beleza, pessoal? Com esse resumo, nós finalizamos a aula. Eu agradeço a atenção de vocês. Caso vocês tenham ficado em dúvida, voltem, revejam novamente, né, a nossa aula. E não esqueçam de fazer atividades sobre o assunto, beleza? A gente se vê, pessoal, numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.